estudantes do 9º ano. Olha aí, não esqueça de acompanhar as nossas aulas utilizando o livro de vocês, tá bom? O livro de Geografia. O livro de Geografia, a gente já está no capítulo denominado Os Tigres Asiáticos, certo? Está justamente na página, o início desse capítulo, na página 218 do livro de vocês, certo, pessoal? Como sempre, destaquei aqui para vocês do texto, não deixe de fazer a leitura do texto do livro didático, tá bom? Tudo que está sendo apresentado aqui é justamente o que está no livro de vocês, os tigres asiáticos. Aí eu destaquei para vocês as principais características. Eu tenho aqui agressividade e rapidez na produção. Professor, é esse termo aqui mesmo? Agressividade? Agressividade, pessoal. Tá bom? Então, está muito atrelado à produção, à rapidez dessa produção. Então, esses países que estão no continente asiático, eles passaram a enfrentar todo esse capitalismo, a participar, melhor dizendo, do sistema capitalista, utilizando isso aqui, a agressividade. Mas essa agressividade, que tipo de violência? Que tipo de agressão? Justamente na produção. Então, o intuito desses países que faziam parte desses grupos aqui, desse grupo aqui, os tigres asiáticos, era justamente, não é, a rapidez e a agressividade na produção, a competição acirrada, tá bom? Eles não abriam mão, não é, dessa sistemática, certo? Aí eu tenho outra característica aqui, né? As pessoas, os países que financiavam, né, esse grupo, olha só, os Estados Unidos da América e o Japão, ok? Estavam, né, e estão financiando diretamente, né, tal grupo. Eles modificaram, né, o cenário econômico do mundo. Olha só, olha aqui o primeiro tópico. Essa agressividade, essa rapidez na produção, né, para produzir cada vez mais, né, eles tiveram sim destaque, né, em uma escala mundial nesse reconhecimento, tá bom, pessoal? A outra característica, alta produção com baixo custo na mão de obra. Quando a gente vê, né, as áreas do continente asiático com alta produção, e aí, qual é a lógica? Você parar, não é, e pensar, por que eles estão produzindo tanto? Porque tem muita mão de obra. Mas quanto mais mão de obra você tem, essa mão de obra, ela passa a valer menos. Porque eu tenho muita. Então, se você não quer trabalhar, eu tenho milhares de pessoas que estão desempregadas. Logo, eu pago o salário que eu quero. É justamente o que acontece aqui nessa produção. Alta produção, olha só, muita produção, tá bom? Devido à agressividade e à rapidez nessa produção. Agora, a mão de obra, como era? Barata. As pessoas não recebiam de forma justa, né? Mas é somente nesse sistema aqui, é no mundo todo e na atualidade. Será que a nossa mão de obra está sendo recompensada de uma forma justa? Nem sempre. Então é alta a produção, porém a mão de obra é baixa. Uma outra situação, quando a gente passa a analisar esses países que fazem parte, né, de tal grupo, esses países, eles têm, mais na frente a gente vai observar isso, tem uma densidade populacional muito grande, que é a quantidade de pessoas, né, naquele território, é grande. Logo, observe que as transnacionais, que são outros assuntos mais adiante que a gente vai estudar, inclusive agora, certo? Nas próximas apresentações, iremos observar que tem muita gente. Logo, essas pessoas, elas estão dispostas sim a trabalhar. Logo, o que é que acontece? Não é? A valorização da mão de obra, ela começa a declinar cada vez mais. Certo, pessoal? Vamos mais adiante. Eu sou suspeito de falar, mas esse conteúdo aqui, né, é um conteúdo, belíssimo de se trabalhar. Como eu já afirmei em outras aulas, em outras videoaulas,
né? É uma pena que a gente não pode estar presencialmente, mas a gente sim pode contornar todas essas dificuldades e vocês aí do outro lado podem acompanhar o nosso conteúdo. Não deixe de acompanhar, não deixe de fazer, né, a leitura primordial, é primordial a leitura dos textos. Tá bom, pessoal? Eu tenho aqui o que são tudo isso? Os tigres asiáticos. O que são? Né? O que significou tudo isso? Certo, pessoal? Aí, essa parte aqui, né, a interpretação textual desse texto, esses tópicos aqui, eles foram destacados justamente da página 219 do livro de vocês. Aí eu tenho autocrescimento econômico baseado em táticas agressivas, apresentei na introdução, tá bom? E da atração de capital, mão de obra barata e inserção de impostos. Vocês sabem o que significa isso aqui? Olha só, autocrescimento econômico com táticas agressivas, já expliquei lá no início, certo? O que é essas táticas agressivas. E a atração de capital. Agora, essa atração de capital aqui é estrangeiro, vem de outros países. Eu tenho aqui Estados Unidos da América, eu tenho aqui Japão, tudo emprestando dinheiro, investindo dinheiro nesse grupo, tá bom, pessoal? Mão de obra barata. Já expliquei isso anteriormente. Agora aqui, ó, inserção de imposto. O que significa isso? Essa mão de obra aqui, muitas vezes são relegadas em seus direitos. Né? Muitas vezes, aqui se tratando do nosso território brasileiro, quantos trabalhadores, né, não têm os seus impostos, né, não depositados pelas empresas? INSS, seguro-desemprego, hora extra, tudo isso aqui faz parte do imposto que justamente vai ajudar o trabalhador. E isso aqui, ó, olha só, fora os impostos. Logo, a mão de obra é barata. Por isso que as transnacionais, elas amam habitar em territórios que está a miséria. Porque aonde tem miséria, pessoal, essa mão de obra aqui tende a ser barata. Porque se tem miséria, significa que o sistema educacional é pobre, praticamente inexistente. Os indicadores sociais praticamente próximo a zero. Logo, as transnacionais, né, as grandes empresas mundiais, eles adoram esse tipo de território. Observe que as grandes empresas, elas se instalam no continente africano, aqui na América do Sul, ok? Então a gente muitas vezes, foi o que aconteceu aqui em Pernambuco. Opa, chegou aqui a Fiat, vai estar em Goiânia, aqui em Pernambuco, agora vai melhorar o nosso estado. Melhorou o quê? Ô professor, e o que tira as pessoas do ciclo vicioso? É o sistema educacional. Primeiramente Deus e depois os estudos. É que vai salvar. É que vai tirar a gente desse sistema rotativo, desse ciclo vicioso. E é devido a isso a razão de hoje nós, professores, está em plena atuação, porque a gente acredita em um futuro, né, que vai fugir, né, desse ciclo vicioso. Certo, gente? Uma outra característica, o que são esses tigres asiáticos? Modelo econômico voltado para a fabricação de bens de consumo, olha só, bens de consumo, para serem comercializados nos países desenvolvidos. Olha só, ele utiliza o território dos países subdesenvolvidos em estado de miséria, porque a questão de países pobres, né, é apenas uma palavra boazinha que encontraram para não chamar de países miseráveis. Então utiliza esses territórios dos países miseráveis, tira todo o recurso mineral primário daquele território e joga para esse tipo de fabricação aqui. E quem passa a consumir esses produtos de ponta? São os países desenvolvidos. Então são as máquinas trabalhando para os países desenvolvidos, tá bom? Quais são os setores? Lembre que eu estou falando do continente asiático. Quais são os setores desse tipo de fabricação? Eu tenho aqui o eletrônico,
né? O mobilístico, o automobilístico, o têxtil e o vestuário. E tem outros mais que vocês podem pesquisar no texto, tá bom? Então essas áreas aqui, né, é de puro desenvolvimento nos países que fazem parte dos tigres asiáticos, né, como já está entregando o próprio termo no continente asiático, certo, gente? Vamos seguir. Eu tenho aqui, foco os tigres asiáticos. Eu tenho Hong Kong, Singapura, certo? Coreia do Sul e Taiwan. Certo, gente? Vamos seguir. Olha só, eu gostaria que vocês anotassem aí uma parte específica do livro didático de vocês. Os tigres asiáticos são esses aqui. Porque logo após esses vem os novos tigres asiáticos, logo após vem os novíssimos tigres asiáticos, certo? Só para vocês não se perderem. Aí eu tenho aqui Singapura e Coreia do Sul. Os dois, as características primordiais dos dois, comungam das mesmas características. Eu tenho dinamismo em suas economias, uma economia dinâmica, né? Vários outros tipos de produção e assim por diante, a gente chama de dinamismo, certo? Alta taxa de densidade populacional significa o quê? Esses dois países aqui tem muita gente vivendo, né, em 1 km² de terra. Logo, isso é propício para quem? Claro, as indústrias. Muita gente para trabalhar, mão de obra começa a declinar, né, em termos econômicos, certo? Industrializados, os dois industrializados. Então, são industrializados significa o quê? Transforma produtos. Que tipos de produtos? Matéria-prima para ser comercializado, certo? Indústria de alta tecnologia. Olha só, alta tecnologia. Tecnologia de ponta, pessoal, essas indústrias. Certo? Eu estou falando aqui alta tecnologia, robótica e assim por diante. Certo? Eu tenho aqui quais são os setores. Olha só, quais são os setores de atuação? Eu tenho biotecnologia, né? A área farmacêutica, a construção naval, certo? E essa construção naval aqui é de uma expressividade mundial. Ok, pessoal? Empresas com fortes ligações familiares. Logo, as empresas aqui praticamente obedecem a um fator hereditário. Passa de pai para filho e assim por diante. É uma das características primordiais desses dois países aqui. Alto poder das transnacionais. Transnacionais estão em todos os territórios do planeta. Um exemplo disso eu tenho a Coca-Cola, é um exemplo de uma transnacional. E essa transnacional, ela funciona, inclusive o livro de vocês destaca muito bem isso, como se fosse o polvo, os seus tentáculos. E ali eu tenho o central, a alimentação central. Certo, pessoal? Toda a produção industrial é voltada para abastecer o mercado externo. Olha só o que acontece. Utilizam esse território, fazem toda essa extração de material, transforma toda essa matéria-prima. Sabe para quem? Japão e Estados Unidos. Japão e Estados Unidos. É só para isso que eles servem. Certo, gente? Combustíveis fósseis são importados, sofrem muito com isso. Né? Então, gasolina, o petróleo, de forma geral, o petróleo eles têm que comprar, têm que vir de fora. E quem é que fornece esse petróleo? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos está louco para dominar completamente o Oriente Médio. A gente já estudou anteriormente, agora a gente já começa a juntar esse quebra-cabeça. Por que eles estão tão ambiciosos pelo Oriente Médio? Eu acho que vocês não esqueceram. Porque o Oriente Médio é destaque mundial na produção de petróleo. E os Estados Unidos precisam de petróleo. Olha só, as coisas vão se encaixando. Aquelas aulas que antes estavam parecendo loucura, ela agora começa a aparecer como verdade. Olha só onde a gente já está. Ok, pessoal? E a gente vai seguindo. Eu tenho os indicadores sociais. Olha só que beleza. Os dois lá, tá bom? Alfabetismo superior a 90%. O sonho de qualquer país. Certo?
Pessoal, eu poderia apenas colocar só essa parte aqui. Só essa parte. Eu sabendo que o nível de alfabetismo desses países está a mais de 90%, eu não preciso mais saber os outros indicadores. Olha a importância da educação. Se a educação está boa, todas as outras áreas estão ótimas. O desencargo de consciência, vamos aqui explorar as outras áreas. Olha só, se não vai combinar aqui, a educação está boa, expectativa de vida superior a 75 anos de idade. É lógico. Uma população que está com a educação maravilhosa, o que é a expectativa de vida? Eu pretendo viver mais, porque onde estou está ótimo. Está bom. Já descobrimos aqui. Educação boa, expectativa de vida boa. Mortalidade infantil é abaixo de 5 mortes para cada 1000 nascidos. Nascem 1000 pessoas, 5 delas morrem. O bom seria não morrer ninguém. Aí você, professor, mas 5 mortes. Você precisa conhecer, né, a mortalidade infantil aqui no Brasil. Se você quer ver o fundo do poço mesmo, você precisa conhecer a mortalidade na África. Ok? Aí você vai comparar, você vai ver que realmente é baixo. Agora, sabe por quê, né, a mortalidade infantil aqui é baixa? A educação. Como assim a educação? Um país que tem educação, ele sabe, as pessoas sabem o que é uma saúde de qualidade, como se cuidar e assim por diante, pessoal. Vamos seguir. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá bom? Aí tem um detalhe. Ele começa em 0. Quanto mais próximo de 0, significa que esse país está em estado de miséria. E quanto mais próximo do 1, significa que ele é bom. Observe aqui que eu tenho 0,850. Eu tenho países no mundo que está aqui, 0,510. Está mais próximo do 1. Desculpe, está mais próximo do 0. Está muito mais distante do 1. Mas esse aqui é 0,850. Então está muito mais próximo do numeral 1. Certo? Então o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dessa área aqui, é boa. Outra situação, já entreguei muito, tá bom? Segredos dos bons indicadores. Investimento em educação e na qualificação de mão de obra. Terminou. Qual é o segredo do sucesso de um país, pessoal? Olha só, investir em educação, investir em educação, investir em educação. Eu tenho aqui crise, né, que aconteceu em 1997, devido a muitos empréstimos do capital exterior, a juros altíssimos e incapacidade de pagar tais dívidas. Lembra lá os tópicos que eu destaquei? Eles pediram muito empréstimo. A quem? Estados Unidos e Japão. Não tiveram dificuldade de emprestar o dinheiro. Porém aqui, a juros, aí colocaram aqui, olha a palavra aqui, não foi alto não, altíssimos. E o que foi que aconteceu? A incapacidade de pagar essas dívidas. Logo, essa incapacidade de pagar essas dívidas despertou o quê? Abalou a confiança dos investidores. Disseram, olha, você não conseguiu pagar suas dívidas, eu vou deixar de investir. Porque se você não pagou a eles, também não vai pagar a minha pessoa. E assim por diante. Logo o país começou, esses países, né, que faziam parte, né, ou fazem parte dos tigres asiáticos, né, começaram a passar por esse tipo de crise. Né, que é justamente, né, a confiança dos investidores, né, passou a ser abalada, certo? Bom, pessoal, para a gente não confundir muito, nas próximas aulas a gente vai trabalhar com os novos tigres asiáticos e novíssimos tigres asiáticos. E que são as diferenças entre essas três classes, tá bom?
porém não deixe de fazer essas 3 páginas aqui da atividade, porque é muito legal para a gente fixar esse conteúdo, tá bom? Não basta apenas decorar, é necessário aprender, tá bom? Na página 222, 223 e 224 do livro de vocês. Como sempre, não perca a fé.